Quando você baixa o modelo de inteligência artificial, você pode imaginar que basta clicar 2 vezes no arquivo e começar a conversar com ele, mas um LLM não funciona como um programa tradicional, que você baixa um arquivo .exe. Você recebe um conjunto de arquivos contendo os pesos, a arquitetura e a configuração do modelo. É como baixar os ingredientes de uma receita, só que ainda um chefe precisa prepará-lo, e nesse caso o chefe é a engine de inferência. Nesse caso, ferramentas como Llama CPP, VLLM e TensorRT e outras são responsáveis por interpretar esses arquivos, carregar o modelo na memória e gerar as respostas. A escolha dessa engine pode mudar completamente a velocidade, consumo de memória e quantidade de usuários que o modelo consegue atender. E basicamente, o que vem dentro de um modelo, né? Ao baixar ele do Hugging Face, normalmente encontramos diversos arquivos. O maior deles contém os pesos do modelo, que é esse de 15 GB. Esses pesos são bilhões de números que representam tudo que o modelo aprendeu durante o treinamento. E também existe o arquivo de configuração, que descreve toda a sua arquitetura interna. Número de camadas, quantidade de attentions head, tamanho de vocabulário e tipo de mecanismo de atenção utilizado pelo modelo. Além disso, temos arquivos do Tokenizer, que é basicamente responsável por transformar texto em tokens, que o modelo consegue processar. Todos esses arquivos eles estão inicialmente parados no SSD ou HD. Para gerar a resposta, a engine precisa carregar os pesos, organizar a memória, processar o prompt e calcular qual que será o próximo token. E como o SSD, a RAM, a GPU e a CPU trabalham juntos? O primeiro grande desafio para rodar uma IA local é a memória. Imagina que o modelo de 15 GB está armazenado no seu SSD e precisa ser acessado pela CPU e pela GPU para realizar os cálculos. Uma abordagem simples seria copiar todo o modelo para a RAM e depois da RAM para a memória da GPU. O problema é que isso consome muita memória e aumenta o tempo de inicialização. Por isso, engines como Llama CPP utilizam uma técnica chamada Memory Mapping, ou mmap. Com ela, o sistema operacional consegue criar um mapa do arquivo de memória. Em vez de carregar tudo imediatamente, apenas são necessárias partes carregadas conforme o modelo começa a utilizá-las. É como abrir um livro sem precisar copiar todas as páginas antes de começar a ler. Quando a RAM fica cheia, o sistema operacional pode remover temporariamente algumas partes e carregá-la novamente do SSD. Além disso, a GPU, se não tiver memória suficiente, parte do modelo pode permanecer na RAM e outra parte pode ser enviada para a GPU. Esse processo ele é conhecido como offload. Ele permite criar modelos maiores, mesmo sem computadores que não possuam uma placa gráfica com memória suficiente para armazenar o modelo inteiro. E aí nós temos que imaginar por que uma engine pode ser mais rápida que outra, por exemplo. É fácil imaginar que uma engine escrita em C++ será mais rápida que uma escrita em Python. Mas na prática, a linguagem é parte do problema. A maior parte do trabalho pesado acontece dentro da GPU, principalmente com operações de multiplicação de matrizes. Por isso, fatores como gerenciamento de memória, kernels utilizados, compilação, processamento em lote, gerenciamento de múltiplas requisições podem ser mais importantes do que a linguagem da engine em si. Vamos ver no modelo a seguir que, por exemplo, o Llama CPP ele é muito eficiente para rodar modelos localmente, porque ele faz basicamente uma divisão entre CPU e GPU. Já o VLLM, ele possui uma inicialização mais pesada, porque ele foi projetado para atender várias requisições simultaneamente, com maior eficiência. Ou seja, não existe uma única engine melhor para tudo. Para uso pessoal, uma engine pode priorizar a inicialização rápida e baixo consumo de memória, e outra não. Agora, em quantização, a gente pode ver que é possível comprimir o cérebro da IA. Mesmo utilizando técnicas, muitos modelos que são ainda grandes demais conseguem ser reduzidos com seus pesos. Nesse caso, os pesos dos modelos são armazenados em precisões, como 16 bits, por exemplo. E a quantização reduz esses números para 8, 6 e 4 bits. Na prática, isso diminui o tamanho do modelo e reduz a quantidade de memória necessária para executá-lo, mas também reduz a precisão. É parecido como reduzir uma imagem de 4K para 1080p. Você perde uma pequena quantidade de detalhe, mas economiza bastante espaço.
Temos alguns tipos, como o GGUF, que é flexível entre RAM e GPU, o AWQ, que protege mais os pesos importantes, o EXL2, que tem uma precisão diferente para cada parte do modelo. Também existe também o FP8 e o NVFP4, que depende mais de GPUs compatíveis para executar os cálculos diretamente nesses formatos. E na prática, a escolha depende do seu hardware. Se você possui pouca memória, o modelo GGUF quantizado em 4 bits costuma ser um bom ponto de partida. Se você possui uma GPU mais poderosa com maior velocidade, formatos otimizados especificamente para GPUs podem entregar resultados melhores. Portanto, quando você executa uma IA local, você não está simplesmente abrindo um modelo, você está escolhendo uma engine, organizando uma hierarquia entre o SSD, RAM e placa gráfica, decidindo quanto de qualidade está disposto a trocar por velocidade e economia de memória. Então, é isso, galera.